Quando a gente fala na escolha do livro para um clube de leitura, existem várias maneiras. Pode ser por sorteio, quando você coloca vários temas, pode ser por sugestão deste grupo que você faz parte, dos seus amigos, ou já de um clube de leitura que você já tenha constituído, então seria o próximo livro, então você pega sugestões, ou três sugestões de cada integrante, e ali faz um sorteio, né? Existem várias maneiras, mas hoje eu quero tirar essa pressão de como escolher, por qual começar, qual seria o melhor. Entende? Porque tem essa pressão, principalmente para quem vai abrir um clube de leitura do zero. Então, assim, como se fosse o primeiro livro, ou vem já de experiências que não deram muito certo, houve desistências, houve as pessoas não foram, reclamaram do livro, acharam muito difícil, acharam muito longo, acharam muito denso, não acharam tempo para ler, sabe essas coisas? Então, será que foi uma escolha errada? Será que foi por conta, eu não levei em conta a idade das pessoas, o interesse das pessoas? O que foi? Então, é sobre isso que eu quero conversar no vídeo de hoje. Deixa eu me apresentar primeiro. O meu nome é Tamara Argal, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia. Tenho 15 anos de experiência em clubes de leitura e aqui no Psico Café a gente conversa toda semana sobre autoconhecimento com café, histórias e dicas para o seu clube de leitura. Então, por exemplo, às vezes a gente fica se pegando assim, tá, mas e se for um clube de leitura todo de homens, todo de mulheres? Então, meu clube de leitura é um grupo de amigos da infância, um grupo misto. Não, sabe o que é? Não são adolescentes. Não, na verdade, é porque eu sou professor. Não, na verdade, eu sou enfermeira. Percebe? Aí você vai para você começa a fazer algumas amarrações e parece que a coisa fica presa a essa característica. Então, eu vou aqui falar hoje sobre duas características que talvez te ajude a tirar essa tensão de como escolher um livro. Primeiro, existe uma coisa no leitor brasileiro que a maioria das pessoas não tem o hábito da leitura. E quando esse leitor já tem o hábito da leitura, ele acha super de boas ler um livro de até 150 páginas. Então, ler um livro de 300 páginas para ele é tranquilo, um livro de 100 páginas é tranquilo, porque ele está sempre lendo, ele já tem o hábito da leitura. O que, na verdade, ele quer no clube de leitura, no seu clube de leitura, é sentar e conversar sobre aquela obra. Entende? Se reunir, ter com quem conversar sobre uma história que ficou na cabeça dele. Então, o leitor de hábito não tem problema. Agora, para quem está construindo o hábito, é interessante que seja um livro mais fino. Aqui no Brasil, o que geralmente dá certo você começar o hábito da leitura é um livro de no máximo 150 páginas. Tá? Porque é muito importante na construção do hábito desse leitor ele sentir que deu conta de ler um livro, ele poder falar que terminou, que leu um livro até o fim. Porque aqui ainda tem essa coisa, esse ranço de, mas o livro é sobre o quê? Ah, é porque me dá sono. Né? Então, assim, a pessoa está construindo ainda. Até por isso que ela chegou no teu clube de leitura, para conseguir ler. Porque daí, né, mesma coisa. Grupo de corrida. Agora eu vou correr. Porque tem um grupo de corrida, tem um educador físico lá para me ajudar, com a planilha, com o treino. Entende? É a mesma coisa com o clube de leitura. É uma assessoria de leitura que você está proporcionando à pessoa. Então, tem como organizar
e fica mais fácil de organizar uma leitura e incentivar quando é um livro de até 150 páginas. Ok, já chegamos ao tamanho do livro, certo? Certo. Tá, mas e o tema? Então, para reduzir os danos da escolha, você nunca vai errar se você for em livros clássicos. O que é um livro clássico? É um livro que continua sendo lido através dos tempos. Quer dizer, o cara, né, ele ou ela, escreveu um livro tão legal que fez sucesso na época, continua fazendo e lá para frente vai continuar sendo lido, porque é uma obra de arte. Ele ou ela tocaram num assunto e escreveram e entregaram as imagens, os personagens, os diálogos com uma carga que atravessa os séculos. É como se fosse um best-seller atemporal. Então, o clássico sempre é um livro que sempre vai dar certo. Você vai falar assim, mas a linguagem é difícil, né? No começo, né, quando você vai ler Machado de Assis, você estranha um pouquinho, mas depois você pega o jeito. Né? É uma maneira de você trabalhar também a história do Brasil. Né? Por que Machado tem esse tipo de escrita? E que época que é? Qual que é, né, o jeitão do cara? Por que ele escrevia desse jeito? Apesar de ser um clube de leitura, e o clube de leitura ter o objetivo mais de trocar percepções, você pode trazer alguns dados de Machado de Assis, que eu estou usando aqui só como exemplo, entende? Então, quando você coloca na internet ou na própria busca aqui do YouTube 10 livros clássicos fininhos para iniciar, por exemplo, vai vir vídeos, virão listas muito interessantes que você pode adotar ou levar para o encontro do seu clube de leitura com essas sugestões e fazer um sorteio ou fazer uma votação com os integrantes. Mas aí você já chega com esses clássicos fininhos, porque os clássicos fininhos serão de autores famosos, são caras falados, entende? Então, agrega, as pessoas têm vontade de ler um livro clássico. Então, eu li um Machado de Assis, eu li Dom Casmurro. Sabe aquela história da Capitu? Se traiu ou não traiu? Aqueles olhos oblíquos? A maioria sabe mais ou menos do que se trata, mas ninguém leu. É fácil de ler, no comecinho se enrosca um pouco, mas depois deslancha. Sério, confie. Dom Casmurro é um livro que se fala até hoje, não é por Capitu, é pela doideira do Bentinho. Isso gera muita discussão, é muito gostoso. Eu já trabalhei esse livro em clubes de leitura, entende? Então é bacana, porque você, enquanto mediador e organizador de clube de leitura, vai ler também pela primeira vez, muitas vezes. Você não precisa ler antes Dom Casmurro. Não, Machado de Assis é um cara que você pode oferecer para o seu clube de leitura, mesmo que você não tenha lido. Não tem como errar. Mesmo que no final vocês falem assim, não, Machado de Assis é só esse que a gente vai ler, é chato, não gostamos, não é o nosso estilo. Ok, mas primeiro leia. Primeiro leia, para entender por que esse cara é falado até hoje. Enfim, eu deixei aqui algumas sugestões de livros clássicos fininhos. Quando eu digo deixei aqui, é na descrição, né? Que eu prefiro estar conversando com você aqui olho no olho do que estar lendo livro por livro. Por exemplo, o primeiro, vou falar do primeiro, tá? O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é do Robert Louis Stevenson.
Ele é cerca um pouco mais de 100 páginas, é um clássico do terror, é maravilhoso, é uma escrita simples, fala muito da dualidade humana, da moralidade, da ciência, principalmente do que é certo ou errado, que a gente fica pensando e apontando o dedo do certo e errado nos outros e não percebe de quantos certos e errados que existem em nós. Dá muita discussão. É uma narrativa de suspense, ideal para discutir justamente esses conflitos internos, né, e de ética. E ele é, por ser um clássico, ele está disponível em e-book, em bibliotecas. E, por exemplo, uma discussão sugerida que eu coloquei aqui: como a luta entre o bem e o mal se reflete nos personagens. Como que a luta entre o bem e o mal se reflete dentro da tua casa, no lugar que você trabalha com seus amigos. Como que uma história de terror clássico se reflete nas lutas entre o bem e o mal dentro de você. Imagina um clube de leitura conversando e discutindo um livro incrível como esse. E aí eu também sugiro Metamorfose de Kafka, O Velho Mar de Hemingway, enfim, todos com esses apontamentos vai estar na descrição para você copiar, pesquisar e decidir levar. Você pode levar pronto essas sugestões para o seu clube de leitura. Entende? Você pode pegar os 3 primeiros livros aqui da sugestão e já levar como os 3 primeiros livros do seu clube de leitura. Confie, vai dar certo. Enfim, e qual outro tipo de livro? Depois você olha aqui na descrição e captura os outros livros, tá? Qual outro tipo de livro que dá muito certo também? São os livros contemporâneos, de sucesso, de grandes vendas. É uma garantia de que são livros bons e que no seu clube de leitura vai ser legal? Tem grandes chances, principalmente se eles forem indicações para prêmios, se foram citados na grande crítica, né? Se chegaram a ser premiados, entende? Não tem como, não tem como. Então aqui eu também coloquei alguns livros muito interessantes. Vou falar aqui 2. A Elegância do Ouriço é simplesmente maravilhoso, maravilhoso, dá muita discussão. É uma história delicada, sabe, de encontro de pessoas, de diálogos internos muito interessantes, onde você se torna muito próximo da personagem e de repente 2, 3, 4 personagens fascinantes acabam se encontrando e fazendo amizade. É muito bom. O Menino do Pijama Listrado é outro grande livro, né? A Visita Cruel do Tempo, de Jennifer Egan, muito bom também. Aqui são livros contemporâneos do ano 2000 para cá, nessa faixa de páginas. E alguns livros mais grossos que eu coloquei aqui, você pode trabalhar as primeiras partes dos livros. Você não precisa trabalhar o livro todo, também é uma sugestão interessante. Então, eu acho que é interessante justamente esses dados, né? A acessibilidade, verificar acessibilidade no sentido de se tem em biblioteca, se é fácil achar em e-book, perceber se o seu clube de leitura, se a galera tem condição financeira de estar comprando, tá? Já aconteceu em clube de leitura meu, uma das pessoas não estar em condição de comprar e a gente dividiu, a gente comprou o livro para essa pessoa, né? Então era um clube de leitura de 6 pessoas, a gente pegou esse livro e dividiu em 6 e deu de presente para ela e ela pôde participar. Entende? Então, assim, existem maneiras de você, até quem não tem condição, você coloca para dentro do teu clube,
né? E vai ser assim, é muito gostoso dar de presente um livro para uma pessoa que estava desejando fazer parte do teu clube de leitura e estava sem grana. É uma delícia, né? Essa pessoa lê de um outro jeito, a pessoa participa de um outro jeito, sabe? E esse movimento de ler, né, dos livros chegarem a mais pessoas, você estar construindo um lugar melhor nesse mundo. Um mundo melhor, um Brasil melhor, que talvez você não chegue a, a vivenciar, porque às vezes as pessoas passam no teu clube de leitura e vão embora, mas elas levam essas experiências para as suas famílias e para as pessoas que, que cruzam o caminho dela, entende? É bem interessante. Enfim, todas as dicas dos livros, tanto os clássicos como os contemporâneos, estão na descrição. Confie, não tem como saber. Eu acho que assim, o fato de ser um livro fino e o fato de ser um livro clássico ou contemporâneo muito bem criticado, você já chega com esse amparo. Agora, como é que as pessoas vão receber essa leitura? Com o coração delas e com o tanto de leitura que elas têm. Então, é esse o convite. Não existe leitura certa ou errada, livro bom, livro ruim, ainda mais quando a gente tem esse critério dos clássicos e dos contemporâneos muito bem criticados, muito bem avaliados. Quando você coloca, por exemplo, Elegância do Ouriço, que é um livro contemporâneo, lá no site da Amazon, você vai perceber a avaliação e o que as pessoas falam desse livro, entende? A avaliação, que é aquela parte das estrelinhas ali em cima, quando você abre o livro, né? Ou a Metamorfose de Kafka. Quando você vai na avaliação, é um livro clássico, maravilhoso, mas vai lá na avaliação para ver o que as pessoas estão falando e a pontuação. A nota máxima é 5. Vai lá ver se não é 4,8. Entende? Então, assim, a avaliação do site da Amazon também é uma maneira de você ficar sabendo se o livro que você vai estar levando como opção de leitura no teu clube de leitura tem um peso. Enfim, no meu curso Laços e Livros, eu disponibilizo mais listas, eu tenho aula específica sobre a a escolha do livro para o seu clube de leitura. É um curso bem completinho, uma metodologia bem bacana. Eu vou deixar o link de compra, caso você deseje, fixado no primeiro comentário. Mas aqui no canal sempre vai ter conteúdo muito bacana, que eu acredito que vai te ajudar. Então se inscreve e já curte esse vídeo. Beijo!